Olá, povo abençoado! Estou aqui nessa oportunidade para mais uma vez trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E nessa oportunidade nós vamos meditar um pouco no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. O médico Lucas, na sua narrativa desse capítulo, registra o momento em que Jesus chega junto ao lago de Genezaré. E Lucas ali vai, de forma interessante, dizer que estava ali à beira do lago 2 barcos. E Jesus então escolhe um desses barcos, e o barco que Jesus escolhe é justamente o barco de Pedro. Jesus então começa agora, de dentro daquele barco, ensinar a multidão que estava ali à beira do lago. Jesus leva ali um certo tempo, não sabemos exatamente quanto tempo Jesus fica ali cumprindo a sua missão de ensinar aquele povo. De repente Jesus finaliza ali a sua missão e Jesus então chama Pedro, que era o proprietário daquele barco. E antes de continuar aqui já essa reflexão, eu quero enfatizar aqui que me chama muito a atenção esse fato narrado por Lucas de Jesus ter escolhido justamente o barco de Pedro para realizar aquela missão. Sabemos que o barco, no sentido bíblico, pode representar muitas coisas, tem um sentido muito amplo. Pode representar a vida no seu sentido espiritual, no seu sentido ministerial, familiar, enfim, em tantos outros sentidos. Então, quando Jesus escolhe o barco de Pedro, eu tenho certeza que Jesus estava querendo ensinar algumas lições importantíssimas, não somente a Pedro, mas a todos que estavam ali e a todos nós. Interessante que quando Jesus termina a sua missão de ensinar o povo, Jesus pede para Pedro que Pedro volte ao mar para pescar. Interessante que na noite passada, Pedro e os seus companheiros haviam pescado a noite toda. A narrativa desse capítulo 5 vai nos contar a história. Foi uma noite de fracasso na pescaria, pois eles pescaram a noite toda e não conseguiram pegar nada, não pescaram nenhum peixe. Retornaram então à beira do lago, deixaram ali os seus barcos, lavaram as suas redes e estavam muito cansados e com certeza, por que não dizer, de uma certa forma até frustrados por terem pescado a noite toda e não pescado nada. Eram pescadores experientes, mas naquela noite não havia dado nada certo na pescaria. E Jesus agora então pede para que eles voltem ao mar para pescar. E Pedro então diz a Jesus: mas mestre, nós pescamos a noite toda, passamos a noite toda no mar pescando e não pegamos nenhum peixe. E agora tu pedes para que nós retorne ao mar novamente. Mas, pois bem, nós voltaremos ao mar então, e segundo a tua palavra lançaremos a rede. Queridos, todos nós sabemos que o desfecho daquela pescaria foi glorioso, porque eles voltaram, atenderam a ordem de Jesus, obedeceram a ordem de Jesus, e a pescaria foi uma pescaria maravilhosa. Pescaram muitos peixes. Mas o que eu quero, dentro desse texto aqui, enfatizar é o fato de Jesus ter escolhido o barco de Pedro. Quando Jesus escolhe o barco de Pedro, Jesus com certeza estava
se utilizando daquele barco para cumprir o seu propósito, cumprir a sua missão. Qual era a sua missão? Pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho às pessoas que estavam ali. Queridos, da mesma forma que Jesus escolheu o barco de Pedro, Jesus também escolheu a minha, a sua vida, a nossa família, para que sejamos o instrumento de transmissão, de proclamação das suas boas novas, do seu santo evangelho. Interessante que Pedro e os seus colegas haviam usado aquele mesmo barco na noite anterior para pescar, porém não haviam pescado nada. Mas agora Jesus chega à beira do lago e escolhe aquele mesmo barco. Poderíamos dizer que aquele barco até então era o barco do fracasso, era o barco da frustração, era o barco que estava ali com uma marca negativa. Mas agora Jesus entra naquele barco. Precisamos entender, queridos, que quando Jesus entra num lugar, entra numa situação, as coisas mudam. Basta Jesus chegar em um lugar comum que aquele lugar se torna um lugar extraordinário. Basta Jesus chegar a uma determinada situação que não tem resultado, que aparentemente é uma situação desprezível, é uma situação sem resultados. Basta Jesus chegar ali que as coisas mudam, a situação muda de negativo para positivo, de desfavorável para favorável. Então, quando Jesus chega e escolhe o barco de Pedro, aquele barco passa agora a ganhar um outro significado. Tanto é que quando, pela ordem de Jesus, eles retornam ao mar novamente para pescar, a pescaria é extraordinária. Por quê? Porque agora aquele barco já não era mais um barco qualquer, mas aquele barco era um barco que Jesus havia estado nele. Jesus havia transformado a história daquele barco. Da mesma forma, queridos, assim como Jesus escolheu aquele barco para um propósito extraordinário, de proclamação e transmissão do Evangelho à multidão, Jesus te escolheu a sua casa, a sua família, o seu ministério, para você ser um instrumento de proclamação do Evangelho de Jesus. Não importa quantos fracassos você viveu, quantos fracassos você teve na sua trajetória, na sua experiência. O que importa é que Jesus chegou, e quando Jesus chega, ele muda a situação, ele muda a direção, ele muda as coisas. Quando Jesus chega, ele chega trazendo o sucesso, trazendo uma nova história, trazendo novas experiências. Então, fique com esta palavra. Assim como Jesus escolheu aquele barco, Jesus também escolheu a sua vida, a sua história, a sua família, o seu ministério para fazer a diferença. Que Deus em Cristo te abençoe.